A maldição de Amityville, quando George e Kathy Lutz se mudaram para a casa dos sonhos com seus 3 filhos, o futuro parecia promissor. A propriedade, uma casa colonial espaçosa na pacata Ocean Avenue 112, era exatamente o que a família sempre quisera. O preço, incrivelmente acessível, foi um bônus bem-vindo, mas vinha com uma história sombria. Apenas um ano antes, Ronald DeFeo Jr. havia assassinado brutalmente 6 membros de sua família ali, um ato que chocou a pequena cidade de Amityville. A casa, cercada por árvores e com uma vista encantadora do rio, parecia perfeita durante o dia. As crianças corriam pelos cômodos, explorando os segredos da construção antiga, e o casal começava a planejar reformas. Mas à noite, a atmosfera mudava. No começo, eram pequenos desconfortos, um ranger de madeira aqui, um barulho distante ali, nada digno de nota, mas para George e Kathy, essas trivialidades começaram a parecer cada vez mais perturbadoras. George foi o primeiro a notar algo errado. Logo na primeira semana, ele começou a sentir um frio insuportável. Mesmo com a calefação funcionando perfeitamente, ele tremia e se aquecia obsessivamente na frente da lareira. Passava horas ali, perdido em pensamentos, ignorando a presença da família. Enquanto isso, Kathy começou a ter pesadelos. Ela sonhava com figuras sombrias andando pela casa, rostos desfigurados que a encaravam do fundo dos corredores. Os pesadelos eram tão vívidos que, ao acordar, Kathy sentia como se tivesse realmente interagido com essas entidades. As crianças também não escaparam. Missy, a filha mais nova, começou a falar sobre seu novo amigo, Jody, uma criatura que ela descrevia como um porco gigante com olhos vermelhos brilhantes. Ela insistia que Jody vivia com eles e que era gentil, mas George e Kathy começaram a se preocupar quando Missy dizia coisas que não deveria saber, como detalhes do crime que ocorrera na casa. Com o passar das semanas, os fenômenos se intensificaram. Portas batiam sozinhas, luzes piscavam sem explicação, e crucifixos pendurados nas paredes giravam até ficarem de cabeça para baixo. Certa noite, Kathy acordou com a sensação de estar sendo observada. Ao olhar ao redor, viu uma figura escura parada no canto do quarto. Ela tentou gritar, mas sua voz não saía, como se algo invisível apertasse sua garganta. A obsessão de George pelo passado da casa o levou a investigar os detalhes dos assassinatos. Ele começou a se acordar todas as madrugadas às 3h15, exatamente o horário em que os crimes de DeFeo ocorreram. Numa dessas noites, ele ouviu passos vindos do porão. Armado com uma lanterna, desceu as escadas, sentindo o ar ficar mais gelado a cada passo. Ao alcançar o último degrau, viu algo que o aterrorizou. Uma sala secreta, com paredes pintadas de vermelho. O odor era insuportável, e George jurava ouvir sussurros vindos da escuridão. Kathy também enfrentava seus próprios horrores. Um dia, ao limpar a cozinha, notou que os armários estavam cobertos por uma substância pegajosa e verde. Não importava o quanto limpasse, o líquido reaparecia. Em outra ocasião, ao sair do banho, viu marcas de garras surgindo na parede de azulejos, como se algo invisível a tivesse seguido até ali. Na noite que marcou a decisão final de fuga, a casa parecia ter se tornado uma entidade viva. As paredes vibravam, vozes ecoavam em uníssono, e uma figura demoníaca apareceu na escada, encarando a família com olhos ardentes. George e Kathy pegaram as crianças e saíram correndo, deixando para trás todos os seus pertences. Investigadores paranormais foram chamados após a fuga. Ed e Lorraine Warren, renomados por seus estudos em casos de possessão, relataram sentir uma presença maligna tão intensa que os afetou fisicamente. Fotos tiradas durante a investigação revelaram um menino de olhos brilhantes, espreitando do topo da escada, reforçando as suspeitas de que a casa era um portal para algo sobrenatural. A história dos Lutz tornou-se um fenômeno midiático, inspirando livros, filmes e debates até hoje.
Muitos questionam sua veracidade, enquanto outros afirmam que os eventos eram reais e que os Lutz tiveram sorte de escapar com vida. História 2. A Caverna dos Canibais. Nas terras desoladas e ventosas de Benane Head, na costa sudoeste da Escócia, há uma caverna escondida que guarda uma história tão macabra quanto inimaginável. No século XVI, a região era cercada por mistérios e desaparecimentos frequentes. Viajantes que se aventuravam por aquelas estradas nunca mais eram vistos, e o medo começou a tomar conta dos moradores locais. O terror ganhou forma na figura de Saul Bean, o líder de um clã que ficou conhecido por seus atos de barbarismo. Saul Bean nasceu em uma família pobre, mas desde cedo rejeitou o trabalho honesto. Ele encontrou sua companheira em Agnes Douglas, uma mulher que compartilhava seu desprezo pela moralidade e pelas normas sociais. O casal fugiu para Benane Head, onde encontrou refúgio em uma caverna isolada. Inicialmente, roubavam pequenos suprimentos para sobreviver, mas logo perceberam que atacar viajantes era mais eficaz. Não apenas roubavam suas vítimas, mas também consumiam sua carne, transformando o canibalismo em uma forma de sustento. Com o passar dos anos, Saul e Agnes construíram um verdadeiro clã dentro da caverna. Seus filhos e netos, fruto de incesto, viviam isolados do mundo exterior, aprendendo desde cedo a caçar e matar. A caverna tornou-se uma verdadeira fortaleza, com túneis profundos e passagens estreitas que dificultavam qualquer invasão. Os restos mortais das vítimas eram espalhados pelos cantos, formando pilhas de ossos que exalavam um cheiro insuportável. Os ataques do clã eram meticulosamente planejados. Viajantes solitários eram emboscados nas estradas, enquanto grupos maiores eram atraídos para armadilhas. Uma vez capturadas, as vítimas eram levadas para a caverna, onde eram brutalmente desmembradas. A carne era cozida ou salgada para preservação, enquanto os restos não comestíveis eram descartados sem qualquer preocupação. A fome constante e a ausência de escrúpulos transformaram o clã em criaturas quase animalescas. Os desaparecimentos tornaram-se tão frequentes que começaram a gerar desconfiança e pânico entre os moradores das aldeias vizinhas. Muitos acusavam uns aos outros de roubo ou assassinato, sem imaginar que a verdadeira ameaça vinha das sombras da caverna. Foi apenas quando um casal conseguiu escapar de uma emboscada que a verdade veio à tona. A mulher foi capturada pelo clã, mas o homem lutou ferozmente e conseguiu escapar. Ele correu até a aldeia mais próxima, onde contou sua história para as autoridades. O rei Jaime VI da Escócia, ao ouvir sobre os horrores cometidos pelo clã, organizou uma expedição militar com centenas de homens e cães de caça. Eles vasculharam a região até encontrar a entrada da caverna, escondida entre os penhascos. Ao adentrarem o local, os soldados foram recebidos por um espetáculo de horror. Pilhas de ossos humanos, restos de carne em decomposição e um cheiro insuportável de morte. Os membros do clã, incluindo mulheres e crianças, foram capturados vivos. Não mostraram remorso algum, encarando os soldados com olhos famintos e sorrisos perturbadores. O julgamento foi breve. Saul Bean e sua família foram condenados à morte por crimes contra a humanidade. Os homens foram mutilados e deixados para sangrar até a morte, enquanto as mulheres e crianças foram queimadas vivas em público, como um aviso para aqueles que ousassem desafiar a ordem social. A lenda de Saul Bean perdura até hoje, e a caverna permanece como um símbolo do mal inominável que habitou aquelas terras. Embora alguns questionem a veracidade dessa história, ela se tornou parte do folclore escocês, um lembrete sombrio do que acontece quando a humanidade perde seu caminho. A caverna de Benane Head continua a atrair curiosos e exploradores, mas poucos têm coragem de entrar profundamente em seus túneis, temendo que os espíritos do clã ainda vaguem por lá, famintos e implacáveis.
O exorcismo de Anneliese Michel. A história de Anneliese Michel é um dos casos de exorcismo mais controversos da história moderna, repleta de mistérios, tragédias e perguntas sem resposta. Nascida em 1952 em Leibelfing, Alemanha, Anneliese foi criada em uma família profundamente católica. Desde pequena, era uma menina estudiosa e introspectiva, que seguia os ensinamentos religiosos com fervor. No entanto, sua vida começou a mudar drasticamente quando, aos 16 anos, sofreu sua primeira convulsão. Os médicos diagnosticaram epilepsia do lobo temporal, um distúrbio que pode causar alucinações, perda de consciência e alterações comportamentais. Anneliese foi submetida a diversos tratamentos médicos, incluindo medicamentos anticonvulsivantes, mas nenhum deles parecia aliviar seus sintomas. Com o passar do tempo, suas condições pioraram de forma alarmante. Ela começou a relatar a presença de figuras sombrias ao seu redor, sussurros incessantes e uma força opressiva que a esmagava. A situação atingiu um novo patamar quando Anneliese começou a demonstrar comportamentos considerados anormais. Ela evitava objetos religiosos, como crucifixos e terços, e recusava-se a entrar em igrejas. Sua família, desesperada, começou a acreditar que Anneliese estava possuída por demônios. Após consultar sacerdotes locais, a família foi aconselhada a buscar ajuda espiritual, mesmo com a resistência inicial da Igreja Católica, que geralmente exige evidências sólidas antes de autorizar um exorcismo. Eventualmente, o padre Ernst Alt e o padre Arnold Hens foram designados para lidar com o caso. Ambos acreditavam firmemente que Anneliese estava sob a influência de forças malignas. Entre 1975 e 1976, Anneliese foi submetida a 67 sessões de exorcismo, realizadas ao longo de 10 meses. Os rituais, conduzidos em latim e baseados em tradições antigas, eram exaustivos e aterrorizantes. Durante essas sessões, Anneliese apresentava comportamentos que desafiavam a lógica. Ela falava em idiomas que não conhecia, como latim e aramaico, e exibia uma força física desproporcional ao seu corpo debilitado. Em uma das gravações das sessões, sua voz, distorcida e gutural, afirmava ser habitada por várias entidades demoníacas, incluindo Lúcifer, Caim, Judas Iscariotes, Nero e até Hitler. Essas vozes frequentemente discutiam entre si, enquanto Anneliese gritava em agonia. Sua saúde deteriorou-se rapidamente durante esse período. Anneliese recusava alimentos e água, alegando que as vozes a proibiam de se alimentar. Ela sofreu ferimentos auto-infligidos, além de demonstrar uma resistência quase sobre-humana à dor. Apesar disso, a família e os padres continuaram os rituais, acreditando que estavam salvando sua alma. Em 1º de julho de 1976, Anneliese Michel faleceu. Pesando apenas 30 quilos, seu corpo estava severamente desnutrido e desidratado, coberto de hematomas e feridas. A morte de Anneliese resultou em um julgamento que dividiu opiniões em todo o mundo. Seus pais e os 2 padres foram acusados de homicídio culposo por negligência. Durante o julgamento, gravações das sessões de exorcismo foram apresentadas como evidência, gerando uma onda de debate sobre fé, saúde mental e responsabilidade. Os acusados foram considerados culpados, mas receberam penas leves. O caso levantou questões sobre a interseção entre religião e ciência, com especialistas médicos argumentando que Anneliese sofria de condições psiquiátricas tratáveis, enquanto os defensores dos padres apontavam para os fenômenos inexplicáveis que ocorreram. A história de Anneliese Michel continua a fascinar e assombrar, inspirando livros, documentários e filmes, como o famoso O Exorcismo de Emily Rose. Sua sepultura em Klingenberg tornou-se um local de peregrinação para aqueles que acreditam que ela foi uma mártir da fé, enquanto outros a veem como uma vítima de negligência e fanatismo religioso.